Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula da Jaleco. Nós vamos dar início agora à aula de neuroplasticidade, que na minha avaliação é uma das aulas mais importantes que a gente tem dentro da neurofisiologia, e eu acho que vocês vão entender o porquê até o final da aula, tudo bem? Para ser didático, eu decidi dividir essa aula em 4 blocos, começando pela introdução, e eu vou começar mostrando para vocês uma breve definição do que é neuroplasticidade. Então, se a gente for olhar no livro-texto, a gente vai encontrar uma definição que é mais ou menos essa daqui. Neuroplasticidade é a propriedade do sistema nervoso de alterar sua estrutura e função, né? Geralmente função está associada à estrutura, então no que a gente muda a estrutura, isso acaba afetando a função também, em resposta a influências ambientais. O que isso quer dizer? Então, mudanças no ambiente externo ao sistema nervoso causam alterações no sistema nervoso, tá? Isso é o que a gente chama de neuroplasticidade. E geralmente a gente usa esse termo para se referir mudanças no encéfalo adulto, tá? No encéfalo depois do nascimento, pós-natal ou adulto, tudo bem? Neuroplasticidade é um evento associado praticamente a qualquer aprendizado, pessoal. Então, nesse exato momento, vocês estão assistindo esse vídeo para aprender alguma coisa nova, vocês estão recebendo esse estímulo visual, audiovisual, e isso tudo, no final das contas, vai se refletir em alterações estruturais no seu sistema nervoso. Isso é a base do aprendizado. Se vocês quiserem saber um pouquinho melhor, depois vocês podem dar uma olhada na aula de memória também, mas neuroplasticidade é, de fato, o fundamento de qualquer aprendizado, tá? Quando a gente aprendeu a andar, ou quando a gente aprendeu a andar de bicicleta, isso tudo exigiu modificações no nosso sistema nervoso. E, como eu disse, essas modificações a gente chama de neuroplasticidade, tá? Neuro de sistema nervoso, plasticidade por ser um tecido plástico que se modifica, tá? Agora, antes de eu continuar indo mais a fundo nesse tema, eu gostaria de dar um passinho para trás com vocês, para garantir que vocês estão, de fato, entendendo o conteúdo, ao invés de vocês ficarem só memorizando, né, as informações. Então, se eu perguntasse para vocês isso daqui, qual é a função do sistema nervoso? Vocês saberiam dizer com facilidade, responder isso com facilidade? Eu imagino que não. Geralmente é mais fácil a gente responder uma pergunta como essa, a gente se referir, por exemplo, ao sistema respiratório, né, troca de gases, ou ao sistema circulatório, que é transporte de substâncias. De fato, não é tão fácil a gente encontrar uma resposta fácil para essa pergunta, função do sistema nervoso. Dito em linhas gerais, de uma maneira bastante sucinta, o papel do sistema nervoso é gerar respostas de interação com o nosso ambiente interno ou com o ambiente externo. O que seria uma interação com o ambiente interno, por exemplo? Controlar a pressão arterial. Então, o sistema nervoso está a todo momento gerando sinais eferentes que vão, por exemplo, ir lá nos vasos ou no coração e vão gerar alterações na nossa pressão arterial, dependendo da situação em que nós estamos, né? Um exemplo de uma interação com o ambiente externo seria a gente mexer o corpo para modificar o ambiente externo, né? Então, você ir lá, pegar uma garrafa, abrir a tampinha, isso tudo é um exemplo de uma interação com o ambiente externo. E o nosso sistema nervoso está coordenando essas respostas com base em vias efetoras, né? Então, está controlando o músculo esquelético, o músculo cardíaco, glândulas e músculo liso, para gerar toda essa gama de tipos de resposta. E faz isso com base informações sensoriais. A todo momento, nosso sistema nervoso está recebendo informações sensoriais tanto de dentro do nosso corpo, como do lado de fora. E com base, como por exemplo, pressão arterial, luz, toque na sua pele, né? E com base nessa gama enorme de informações sensoriais, o sistema nervoso computa isso tudo com seus bilhões e bilhões de neurônios e gera respostas a todo momento. Então, repara que o sistema nervoso está funcionando dentro de um ciclo efetor sensorial, tá? Inclusive quando a gente está dormindo. Ele está dentro desse ciclo, está registrando uma série de informações e gerando respostas a todo momento. O conjunto de células que está gerando essas respostas com base na informação sensorial é o que a gente chama de circuito neural. Então, um conjunto de neurônios que formam circuitos, alguns relativamente simples, outros muito e muito complexos, formados por muitos e muitos neurônios. Isso é o que a gente chama de circuito neural, tudo bem? Então, dentro desse circuito sensório-efetor aqui. E neuroplasticidade, então, quando a gente fala de neuroplasticidade, a gente está se referindo às mudanças que podem acontecer, na estrutura desses circuitos. Tudo bem? E que tipo de mudanças são essas? Basicamente são 5 tipos. Então, vamos supor que aqui a gente tem um corpo de um neurônio e aqui um corpo de um outro neurônio. Um tipo de mudança que a gente pode ver no sistema nervoso é o aumento do número de células. Então, você pode ter formação de novos neurônios, certo? A gente pode ter também crescimento de axônios, pode ter crescimento da terminação axonal, ou crescimento ou modificação
da terminação do axônio, então que seria aquela arvorezinha no final do axônio lá, chegando em alguma outra célula. A gente pode ter modificações na arborização dendrítica. Então a árvore dendrítica ela pode se expandir ou pode diminuir, pode ficar mais ou menos complexa. E, finalmente, nós podemos ter alterações a nível de sinapse, tá? Que a gente está ilustrado aqui embaixo. Então, são 5 tipos, tipos de neuroplasticidade que vocês mesmos poderiam ter inferidos. Eu estou organizando aqui só para fins didáticos, né? Então, a gente pode ter formação de novas células, crescimento de axônio, mudanças na arborização terminal do axônio, mudanças na arborização da dendrítica, nas espinhas dendríticas, e formação e perda de sinapses, essencialmente. Agora, um ponto importante é que esses 2 eventos aqui, formação de novas células e crescimento de axônios, eles estão essencialmente restritos ao desenvolvimento pré-natal, enquanto o bebezinho está na barriga da mãe. Somente antes de nascer, principalmente antes do nascimento em que a gente tem quantitativamente uma formação maior de neurônios e é lá onde acontece a maior parte do crescimento dos axônios, tá? Por que isso? Imaginem que para você ter, né, o desenvolvimento do tecido nervoso, formação de células e os axônios migrarem para o lugar adequado, então, por exemplo, a gente tem um neurônio de um lado do encéfalo que tem que se comunicar com o outro hemisfério, com o outro lado do encéfalo. E como é que o neurônio faz para conseguir chegar no lugar certo, percorrendo toda a trajetória? Para isso, ele precisa de um ambiente adequado para esse crescimento, como está ilustrado aqui, tá? Então, só para a gente entender um pouquinho melhor por que esses eventos estão essencialmente restritos à fase pré-natal, vamos imaginar aqui um conjunto de axônios que está crescendo para o lado de cá. E antes de mais nada, para esses axônios crescerem, eles precisam de um ambiente propício para o crescimento. Então, eles precisam, por exemplo, de um suporte trófico, um suporte para o crescimento do axônio dessas células. Mas vamos imaginar que esses neurônios eles estão crescendo em contatos uns com os outros, algo que a gente chama de atração mediada por contato. Então, os axônios eles estão sentindo atração pelo contato com o axônio que está ali do lado, e no final das contas eles vão crescendo meio que juntos, como formando um feixe de axônios. Eventualmente, vamos imaginar que essa célula aqui, o axônio dessa célula aqui, sofre uma alteração na sua expressão gênica, e de repente eles começaram a sentir repulsão por contato, tá? Estão sentindo repelidos pelo contato, e esse axônio acaba se direcionando para uma direção oposta àqueles outros axônios. E, ao mesmo tempo, ele começa a se sentir atraído por essa sinalização química aqui, por exemplo, algo que a gente chama de quimioatração, que acaba direcionando esse axônio para lá. Ao mesmo tempo, você tem outros axônios que tiveram a mesma mudança aqui, começaram a se afastar dos outros, né, por repulsão aqui, e aqui eles encontram, então, uma maior concentração de uma substância no qual eles se sentem também repelidos. Tá? E aí eles acabam sofrendo essa quimiorrepulsão e se direcionam para um outro lado. Isso aqui é só uma ilustração gráfica dos inúmeros eventos que precisam acontecer para você ter proliferação adequada de células e o crescimento do axônio de forma adequada. Então a gente precisa de uma série de componentes que são muito bem sincronizados do desenvolvimento para você ter os circuitos que são formados por milhares e milhares de células sendo formados de forma adequada, tá? E esse ambiente adequado para isso acontecer, ele está na fase do desenvolvimento pré-natal, tudo bem? Principalmente. Por isso que esses 2 primeiros eventos aqui, eles acontecem essencialmente no momento pré-natal. Não quer dizer que não aconteçam no encéfalo adulto. No encéfalo adulto a gente tem formação de novas células, sim, de novos neurônios, mas é quantitativamente muito menor do que o que acontece antes do nascimento, tudo bem? Então, quando a gente fala de neuroplasticidade no encéfalo adulto, a gente está se referindo principalmente a esses 3 componentes. Ou a gente vai ter mudanças na arborização terminal, ou mudanças na arborização dendrítica, ou, finalmente, mudanças lá nos contatos sinápticos, formação e perda de sinapses, tudo bem? Só para vocês terem uma ideia da complexidade desse cenário, eu trouxe aqui para vocês uma reconstrução, 3 reconstruções tridimensionais de 3 neurônios distintos. Então, todas essas linhas aqui que a gente está vendo, isso aqui é um encéfalo de um roedor, visto de cima, uma vista dorsal, e cada uma dessas linhas aqui está representando toda a complexidade axonal e dendrítica de um único neurônio. Então aqui a gente tem 3 neurônios, um em vermelho, um em amarelo e um em branco. Isso aqui para ilustrar para vocês como que apenas um neurônio é complexo. Imaginem agora uns circuitos formados por milhares e milhares de neurônios, né? Então imagine que se por algum motivo esse animal tiver uma perda dessa célula depois de adulto, vai ser muito difícil para o sistema
conseguir repor essa célula. Por quê? Você teria que ter a formação de uma nova célula, essa célula teria que chegar aqui e ela teria que ter seu axônio crescendo e se direcionando para todos esses lugares aqui e chegando lá fazendo os contatos sinápticos adequados. Para isso acontecer, você precisa de uma série de sinalizadores químicos e outros tipos de sinalizadores para guiar todos esses fenômenos de acontecerem. Por isso que uma lesão no tecido, no encéfalo adulto, é tão difícil de se recuperar. Porque a complexidade dos componentes do tecido, dos neurônios, é muito grande. Então, é difícil você conseguir repor depois. Tudo bem? Então, no encéfalo adulto, as mudanças que acontecem nos circuitos, a neuroplasticidade, elas estão restritas essencialmente ao terminal dos axônios, à arborização dendrítica e aos contatos sinápticos. Tá? Então, são mudanças relativamente pequenas. A gente não vai ver no encéfalo adulto, por exemplo, uma grande mudança no número de células ou um crescimento muito evidente de axônios, tudo bem? Então, só para a gente entender um pouquinho melhor, vamos fazer uma analogia e imaginar que os circuitos neurais são como esculturas de argila, tudo bem? No desenvolvimento pré-natal, a gente tem alguns circuitos que são mais simples, como, por exemplo, essa escultura desse boizinho com chifre. E no momento que a gente nasce, esses circuitos já estão prontos. Por exemplo, no momento que a gente nasce, os circuitos envolvidos em controlar a nossa respiração, eles já estão prontos. Por isso que o bebezinho ele já está pronto para respirar adequadamente, controlar os músculos da respiração ou controlar os músculos para chorar e por aí vai. Então, são circuitos relativamente simples que no momento do nascimento já estão prontos. Agora, a maior parte dos circuitos que a gente tem, eles, no momento que a gente nasce, eles não estão na sua conformação final. Então, seria uma escultura que é como se ela estivesse pré-moldada. No entanto, ela ainda precisa de algum trabalho para chegar na sua conformação final. Tá? A maior parte dos circuitos do nosso corpo que geram os nossos comportamentos, como, por exemplo, eu ser capaz de mexer seu braço, eles são muito mais complexos do que a gente imagina. E no momento que a gente nasce, eles ainda não estão prontos. Tudo bem? Então, o desenvolvimento pré-natal, o que a gente tem é uma formação da estrutura dos circuitos. Os mais simples nascem prontos, os mais complexos estão como se fosse num pré-molde, né? E aí, depois do nascimento, durante o desenvolvimento pós-natal, né, e no encéfalo adulto, frente a estímulos ambientais adequados e dados no momento adequado, esses circuitos mais complexos, eles são moldados até a sua conformação final. Tá? Então, no desenvolvimento pré-natal, a gente tem a formação, digamos, grosseira dos circuitos, né, da maior parte deles, e somente no desenvolvimento pós-natal e no encéfalo adulto que a gente vai ter como se fosse uma poda, né? Então, a gente vai começar a colocar mais detalhes na formação desse circuito, tudo bem? Então, pessoal, para finalizar, queria que ficasse claro para vocês que qualquer resposta que o nosso sistema nervoso seja capaz de dar, como por exemplo a nossa capacidade de andar, depende de circuitos neurais específicos. Eles são essencialmente formados durante o desenvolvimento, mas depois do desenvolvimento pós-natal e na fase adulta, esses circuitos são modulados, são podados, né, de modo que ele chegue na sua conformação final e permita com que o indivíduo consiga executar aquele comportamento, tudo bem? Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês, pessoal. Esse aqui é só uma breve introdução. Na próxima aula a gente vai continuar falando de período crítico, ok? Obrigado!